Glória a Deus. Louvado, exaltado, bendito, glorioso e santo é o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós o exaltamos e bendizemos. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Neste primeiro dia de junho de 2023, eu convido você a abrir o seu coração para viver o novo. Márcia Sabino, Marindalva, Suelaine Gomes, abra o seu coração para viver o novo. O novo da parte de Deus. Pastor Eline, Deus abençoe. Abra o seu coração. É um novo mês, é um novo momento, é uma nova oportunidade que o Espírito Santo te dá de receber direção, refrigério, renovo, ânimo, esperança, fé e força para continuar. Permita, Patrícia Lamenza, que o Espírito Santo se revele e traga da parte do Senhor algo novo. Anabelo, bem-vinda, Deus abençoe. Convide sem moderação todas as pessoas que você puder para estarem conosco nesta noite, neste momento de gratidão, de louvor, de honra e glória ao nome do Senhor. Josimari, Deus abençoe. É tempo de festejar, celebrar, bendizer, adorar, exaltar e glorificar aquele que era, que é e que há de vir. O grande eu sou, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus forte, maravilhoso, Conselheiro, o mesmo de ontem, hoje e sempre. A sua palavra não volta vazia. Os céus e a terra podem passar, mas as suas palavras não voltarão sem antes se cumprir. E a própria palavra de Deus nos diz: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ferraz, Bia Pimentel, Andréa Pereira, Deus abençoe a cada um de vocês. E que nesta noite o Senhor possa trazer o novo a todos nós. Ana Ramalho, bem-vinda, Deus abençoe. Mas eu quero te lembrar que para viver o novo é necessário abrir mão do velho. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreve dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas não termina aí. Ele continua dizendo, Glória Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. As coisas velhas passaram. Eis que se fizeram novas. Lúcia Jatobá, Sandra de Souza Lima, preste atenção, bem-vindas. As coisas velhas passaram. Eis
que se fizeram novas. Mas para viver o novo, eu tenho que abrir mão do velho. É aí que está a questão. Para viver o novo, eu não sei se você está interessado em viver o novo. Eu não sei se você está disposto a experimentar o novo. Eu não sei se você está preparado na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, para viver o novo. Mas eu preciso te lembrar que vai viver o novo aquele que deixar para trás o velho. Muitas vezes não vivemos o novo porque não lançamos mão, não abdicamos, não abandonamos o velho. E eu convido você a abrir o seu coração hoje, Maria Livanete, Deus abençoe. Porque eu não tenho dúvida, Selma Oliveira, Deus abençoe. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor tem novidade para você. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, viverá o novo aquele que abrir mão do velho. E especialmente da velha criatura, do velho homem, da velha natureza. Para viver o novo de Deus, precisamos deixar o velho para trás. Não adianta querer viver o que Deus tem, abraçado com as coisas velhas. Queridos, hoje chegamos a 1090 dias de lives. E é necessário começar de novo, para viver o novo. Por isso eu coloquei aqui no título, Maria Andrade, bem-vinda, Deus abençoe, live nova. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para viver o novo. Jogar fora o velho. Desprezar o antigo. Aquilo que não foi Deus que te deu. Jaque Brito, bem-vinda, Deus abençoe. Deus quer te dar novidade. Deus quer te dar bênção para você viver o novo. A palavra é oportunidade. Você tem a oportunidade de viver o novo. Mas é interessante. Deus tinha uma terra nova para Israel. A terra boa, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Porém, o povo ficava apegado à coisa velha. Sueli Alves Costa, bem-vinda. Pastora Valdicélia Cursino, seja bem-vinda. Deus abençoe a nossa preletora. Eu fico aqui imaginando o que passava na cabeça desse povo, a ponto de ficar apegado até às cebolas do Egito. Na primeira oportunidade, se prostraram e adoraram um Deus velho, um bezerro de ouro no deserto, porque Moisés tardava a retornar do monte. Elienay Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. E o povo, na primeira oportunidade, já falava do velho. Na primeira ocasião, acabou de sair do Egito, acabou de ser livre, as pragas vieram, libertaram o povo, eles se deparam com o Mar Vermelho e vai para cima de Moisés e diz: você, Moisés, será que não tinha túmulo suficiente para nós lá no Egito? Vamos morrer agora aqui. Vamos retornar. Quantas vezes nós queremos voltar para o velho quando nos deparamos com dificuldades? E eu quero te dizer, em nome de Jesus, para concluir, porque quem vai falar hoje não sou eu. Abra mão do velho para viver o novo. Sim,
Chegamos a 1090 dias e agora estamos recomeçando as lives. 1090 dias de lives para recomeçar, para fazer a live nova, para viver o novo, para começar de novo, para ter experiências com Deus. Deixe-me já convidar a pastora Valdicélia para estar conosco, porque tenho certeza que o Espírito Santo já preparou algo para cada um de nós nesta noite de bênçãos, de unção, de palavra, de libertação e de vitória. Seja bem-vinda. A paz do Senhor, pastor. Graça e paz. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com o senhor nessa noite de recomeço. Já recomeçou a ser brasileira ou continua um pouquinho italiana? Pastor, ainda estou me readaptando ainda. Mas fique à vontade. Se preferir pregar italiano, fique à vontade. Tá certo. Não, então, nós ainda estamos, assim, nos readaptando ao horário, né? Por conta do fuso horário. E, então, assim, a gente ainda está meio perdido. Eu falei, eu estou meio perdida dentro da minha própria casa. Parece que eu ainda não cheguei direito. É assim mesmo. Faz parte. Viver o novo, às vezes, causa estranheza para nós. É A gente verdade. estranha. É desafiador. Realmente, desafiador. Mas vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena. Fique à vontade. A live é sua. Amém, pastor. Eu quero agradecer, né, por poder estar aqui com o senhor, com vocês nessa noite, para trazer algo de Deus para o nosso coração. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Está no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8. Eu quero ler aqui do verso 43 ao 46, que diz assim, ó. Certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa e logo parou a hemorragia. E disse Jesus, quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta, te comprime e dizes, quem tocou em mim? Disse Jesus, alguém tocou em mim, senti que de mim saiu poder. Amém? Só até aqui. Nós vamos ver aqui essa história dessa mulher, ela é muito conhecida de todas nós. Eu já ouvi várias ministrações acerca dessa mulher. E é uma história que muito me inspira e que fala muito ao meu coração. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite aquilo que o Espírito Santo de Deus ele tem colocado ao meu coração acerca dessa mulher. Uma das coisas que eu gosto muito dela e que eu aprendo com ela é que essa mulher, apesar do sofrimento dela, ela soube aproveitar o momento de um milagre. Ela soube aproveitar o momento para viver um milagre. E cada um de nós devemos aprender a aproveitar o momento no campo de ação do Espírito. Porque se nós perdermos o momento, nós poderemos perder o milagre que nós precisamos. É exatamente isso. A gente precisa
ter esse discernimento, nós precisamos apurar os nossos sentidos, para que nós venhamos discernir o momento em que o Espírito está atuando, no campo que ele está atuando. Porque se nós discernirmos isso, nós vamos saber aproveitar o momento da atuação do Espírito. Há muitas coisas que nós precisamos de Deus. Tem muitas coisas que eu preciso de Deus. Assim como eu tenho certeza que tem muita gente aqui na live conosco que também estão precisando de muitas coisas. Mas tem muita gente que precisa e não tem uma atitude e não reage. Tem muita gente que precisa de muita coisa, mas que fica sentado, fica parado. E nós precisamos aprender que nós não podemos ficar parados. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos, sabe, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa inércia, para nós aproveitarmos o momento certo e não deixar que nenhum milagre seja desperdiçado. Nenhuma oportunidade de receber o milagre seja desperdiçado, muitas vezes pelo nosso comodismo. Sabe? Aquela mulher, ela sabia que ela estava no fim da linha. Ela sabia, ela já não tinha mais dinheiro, faltava médico, porque ela já tinha ido a vários médicos, sabe? Faltava pessoas que se dedicassem a ela. Mas uma coisa não faltava para aquela mulher: a fé. Ela perdeu tudo na vida, mas restou uma coisa e que era a suficiente e necessária para ela: a fé. Porque quando ela vai olhar para os recursos dela, gente, eu fico imaginando essa mulher andando de médico em médico, sabe? Consulta esse especialista. Não, vai nesse. Não, olha, eu tô sabendo que tem um médico que trabalha com isso agora que é muito bom. Ah, então eu vou nele. Não, tem um agora que trabalha com esse tipo de fitoterapia, disso aqui. Vai nele, é bom. E ela indo, procurando, gastando, sabe, fazendo exames, né? Os exames da época, consultando os profissionais, gastando muito dinheiro, gastando tempo, gastando as suas forças, gastando as suas energias, buscando tudo isso, sem contar que nós, né, nós temos uma mania assim, ó, que quando alguém está enfermo, alguém está doente, eu falo assim: olha, eu tomei tal remédio, isso foi bom para mim. Por que você não toma? A gente tem essas manias de se automedicar, sabe? A gente tem esses remedinhos, não, toma chá disso, não, faz isso. Não, se você fazer um chá disso, daquilo, é bom. E a gente vai experimentando, né, esses remedinhos caseiros, essas coisas, isso sem contar, eu me lembro, e às vezes a gente faz isso até em tom de brincadeira na nossa casa, mas a família do meu pai é um pouco hipocondríaca. Eles têm mania de doença. E as minhas tias, nos nossos encontros de família, às vezes, eu me lembro muito disso, elas falavam assim: ah, eu tô tomando esse remédio aqui agora para pressão, o médico me passou esse aqui. Aí minha outra tia falava assim: ah, é? Deixa eu ver. Não, eu vou tomar um desse seu para me ver. Se for bom para mim, eu vou trocar o meu. Elas trocavam remédio, gente. Minhas tias. E a gente ficava assim: meu Deus, uma hora, a gente, que era os sobrinhos assim mais novos, a gente falava assim: uma hora essas velhas se matam e a gente nem sabe o que aconteceu.
A gente fazia isso em tom de piada às vezes. Mas eu fico imaginando essa mulher esgotando tudo que ela tinha para ser curada do mal que ela possuía. Tomando tudo que as pessoas mandavam, fazendo-se tudo que as pessoas mandavam, e nada adiantava. Toda a expectativa dela era frustrada. Ela foi perdendo tudo ao longo desse caminho. Porque, afinal de contas, foram muitos anos, né? 12 anos não são 12 dias. Não são 12 meses. Não. São 12 anos em tratamento. 12 anos buscando uma cura. 12 anos. Mas naquele momento em que ela estava ali, não me resta mais nada. Eu estou no fim da linha. Ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar dos milagres que estavam acontecendo por onde Jesus passava. Ela ouve testemunhos, pessoas dizendo de tudo que estava acontecendo por onde Jesus passava. E aquilo serviu de alimento para a sua fé. Aquilo serviu para nutrir a sua fé. Então ela vai olhar e ela vai saber que Jesus está na região. Que Jesus está nas cercanias daquele lugar, da sua cidade. Ela vai olhar para si mesma e ela vai dizer: eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder tempo. É a minha última tentativa. É a minha última esperança. Eu sei que se eu tocar nele, se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Aquela mulher, ela não tinha ninguém que a ajudasse mais. Ela não tinha mais ninguém que a aconselhasse. Não, ela não tinha mais. Ela não tinha ninguém que agisse em seu favor mais. Era só ela. Ela estava só naquele momento. Ela não tinha ninguém que fosse até Jesus e intercedesse por ela. Olha, Jesus, aqui tem uma mulher que há tantos anos está sofrendo disso, vai lá. Não. Ela não tinha mais ninguém que se dedicasse assim por ela. Havia apenas uma pessoa que poderia ajudá-la nesse momento a chegar até Jesus, ela própria. Existem momentos na nossa vida que Deus vai fechar as portas das ajudas. Existem momentos na nossa vida que Deus vai permitir que não nos reste ninguém. Que a gente fique só. Talvez tenha alguém aqui conosco que está vivendo esse momento. Eu já vivi esse momento. De chegar e dizer assim: poxa vida, mas eu já ajudei tanta gente. Poxa vida, mas eu já intercedi por tanta gente. Poxa, quando fulano precisou, eu estava lá na guerra dela. Eu guerrei com ela, orei com ela, lutei. E agora que eu preciso, ninguém vem. E a gente, às vezes, é tendencioso a começar a reclamar, começar a murmurar, porque nós estamos sós. Porque não tem ninguém para interceder por nós, porque não tem ninguém para pegar na nossa mão e falar: vem cá, eu te levo, eu te levo. Olha, eu vou lá atrás de um pastor, eu vou lá atrás de alguém para vir aqui orar por você. Existem momentos na nossa vida que essas portas serão fechadas pelo próprio Deus. Mas Ele vai fazer isso com um propósito. E o propósito não é para nos matar. Não é porque Ele é um Deus mau
que nos deixou abandonado à nossa própria sorte. Não é isso. É que Ele quer que nós tenhamos uma experiência diferenciada com Ele, em um novo nível, em um novo campo. É que Ele quer se revelar a nós de uma maneira diferente. E outra coisa, Ele quer ver em nós a fé e a atitude. Ele quer ver em nós essa entrega, essa fé, essa atitude. Essa mulher, ela chegou a um ponto na vida dela que ela vai dizer assim: ou eu faço, ou ninguém vai fazer por mim. Tem pessoas aqui nessa live que estão vivendo esse momento. Ou eu faço alguma coisa agora, eu tenho que reagir. Porque ninguém vai fazer por mim. Aquela mulher enferma, sangrando, ferida, porque ela estava ferida na alma. Ela estava com o espírito abatido. Porque a Bíblia diz que pela dor do coração, o nosso espírito, ele se abate. Então essa mulher, ela estava assim, ferida, sangrando, fraca no corpo e fraca no espírito. Mas ela começou a pregar para si mesma, pastor Alexander. Ela começou a dizer para si mesma: se eu tão somente tocar na orla do manto dele. Ela começou a declarar isso para ela mesma. E isso foi gerando nela a fé que ela precisava para reagir. É a cura pela palavra. Nós precisamos, deixa eu te dizer uma coisa, tem hora, querido, que você vai ter que pregar para você mesmo. Sabe? Aquele momento que você começa a falar para você mesmo: opa, peraí, Valdicélia, não é assim não. A palavra diz isso, isso e isso. Você já pregou isso, Valdicélia? Você já falou isso? Peraí, Alexandre, você pregou sobre isso esses dias. Você ensinou sobre isso várias vezes. E aí a gente começa a pregar para a gente mesma. Essa mulher estava vivendo esse momento. Quando a Bíblia declara, ela dizia, o tempo do verbo indica uma ação contínua, pastor Alexandre. Ela dizia para si mesma: se eu tão somente tocar na sua veste, eu só preciso tocar. Eu só preciso de um toque, é tudo que eu preciso. Eu só preciso chegar perto dele. Eu só preciso tocar, eu não preciso falar nada. Eu não preciso nada, eu só tenho que tocar nele. Ela continuou a dizer a si mesma isso muitas e muitas vezes. Se eu fizer isso, eu vou ficar curada. Se eu fizer isso, eu vou ficar curada. E ela continuou a dizer algo. Era como se ela dissesse assim, ó: eu não posso morrer ainda, eu preciso tocar nele. Eu não posso desistir, eu preciso tocar nele. Eu não posso desanimar. Eu não posso me dar por vencida. Eu preciso tocar nele. Eu não posso. Então que você diga para si mesmo hoje: eu não posso desistir. Eu não posso desanimar. Ei, eu não posso me dar por vencido. Eu preciso prosseguir. Eu preciso tocar em Jesus. Talvez aquela mulher tivesse alguma dúvida, questionando se teria força suficiente para atravessar a multidão, se ela conseguiria chegar perto de Jesus ao ponto de tocar nele. Talvez ela tivesse muitas dúvidas acerca de si própria. Sim, talvez sim. Mas uma dúvida ela não tinha com relação a Jesus. Ela sabia que se ela conseguisse chegar perto dele, ele a curaria. E isso ela tinha certeza. Que se ela pudesse fazer um contato com ele,
ela ficaria bem. Ela não precisaria de mais nenhum outro médico. Ela não ia precisar de mais nenhum outro conselho de ninguém. Ela não ia precisar de ajuda de outra pessoa. Ela não ia precisar de outra pessoa para ministrar na vida dela. Ela não ia precisar de outra pessoa para impor as mãos sobre ela. Ela só precisava de Jesus. Então hoje, que não haja nenhuma dúvida no seu coração, meu irmão e minha irmã que está aqui conosco, que Jesus é o único. Ele é o médico. Ele é o libertador. E Ele é o suficiente. Tudo que você precisa é Ele. E somente Ele. Ele basta. Ele basta. Aquela mulher com hemorragia, ela encarou, gente, muitos desafios. Mas os dois maiores desafios que eu acho, assim, na minha perspectiva, o primeiro deles foi exatamente enfrentar as suas dúvidas, os seus conflitos internos, as suas questões internas. Esse foi o primeiro grande desafio que ela teve que vencer, que eu acredito. É exatamente isso. Porque eu imagino ela pensando assim, pastor Alexander. Porque nós bem sabemos que uma mulher hemorrágica, naquela época, ela era considerada o quê? Imunda. Impura. Imunda. Jesus, santo, puro. Eu imagino aquela mulher pensando assim, será que uma mulher imunda como eu, impura como eu, pode tocar num homem tão santo como esse? E a resposta para essa pergunta dela foi positiva. Porque a resposta foi: você pode. Não importa qual grau de impureza e de imundície que você esteja vivendo. Se você decidir no seu coração tocar em Jesus para se tornar limpo, para ter a sua vida mudada, para ser liberto, você pode. Você pode sim tocar alguém tão santo como ele. Mesmo se considerando suja, mesmo se considerando sujo, você pode tocar nele. O segundo desafio, que eu acredito também que para ela foi muito difícil, foi atravessar a multidão. Porque assim que todas as vezes que nós decidimos nos aproximarmos de Jesus, o inimigo da nossa alma, ele vai fazer de tudo para colocar obstáculos no nosso caminho. Isso é fato. Todas as vezes que a gente se propõe a um desafio da gente se aproximar mais de Jesus, de Deus, da gente ter mais comunhão com Deus, todas as vezes que a gente se propor a estar mais próximo de Deus, o inimigo vai começar a colocar obstáculos no nosso caminho. Isso é fato. Mas a gente precisa entender que há sempre um domínio da carne que nós precisamos vencer para nós nos aproximarmos de Deus no domínio do Espírito. É exatamente isso. Há sempre um domínio da carne que precisa ser vencido para que nós nos aproximemos de Deus nos domínios do Espírito. É preciso que nós digamos, sabe? E a multidão aqui, ela é um obstáculo. Um grande obstáculo. Porque imagina, gente, essa mulher, ela era conhecida pela enfermidade dela já. São 12 anos, gente.
indo em vários médicos. São 12 anos sem poder entrar numa sinagoga. São 12 anos sem poder ir na igreja cultuar. São 12 anos buscando cura, buscando medicamento. Você acha que a história dela não correu? Claro que sim. Imagina essa mulher indo numa padaria buscar um pão. Você não entra aqui não, que você é impura. Você vai tornar meu comércio impuro. Imagina essa mulher andando na rua e de repente ela está andando numa calçada e alguém grita: imunda! E todo mundo muda de calçada. Imunda, imunda. Você já pensou nisso? Às vezes, a gente vai na igreja e aí alguém não nos cumprimenta. Porque está distraído ou porque está pensando em alguma coisa, a gente já fica assim: ai meu Deus, fulano me viu e não me falou comigo. Ai, eu não volto mais naquela igreja. Essa mulher, ela teve que vencer o desafio da multidão. Mas sabe o que ela disse para esses obstáculos? Ela simplesmente falou assim: dá licença, que eu estou indo ao encontro de Jesus e eu não tenho tempo para perder. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos dizer aos obstáculos que se levantam: dá licença que eu estou passando. Dá licença que eu não tenho tempo para perder com isso agora. Com licença, eu estou indo ao encontro de Jesus. Sabe, aquelas pessoas que falam assim: você indo para a igreja? Você indo ao encontro de Jesus? Você servindo a Deus? Aí você fala assim: dá licença que eu estou atrasada. Tenho hora, tenho alvo. Eu não tenho tempo para perder com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha, com os seus achismos. É preciso, sabe, dizer àqueles que oferecem opiniões a nosso respeito, opiniões até abalizadas, sabe? Porém, opiniões ímpias. Você vai olhar para tudo isso, você não vai bater boca com ninguém. Você só vai dizer assim: desculpa, mas eu sei aonde eu estou indo. E se você sair do meu caminho, eu vou chegar onde eu quero. Se você der licença, eu vou chegar onde eu quero. O nosso problema é que às vezes a gente para no meio da multidão, com as vozes da multidão, com aquilo que estão dizendo, com a maneira com que estão nos olhando, com a maneira com que estão se interpondo à nossa frente, ao nosso caminho, para que a gente não chegue. Mas a gente deve olhar para tudo isso, para tudo aquilo que quer nos impedir de prosseguir, sabe? Dá licença, me desculpa que eu estou passando. Eu tenho algo, eu sei aonde eu quero ir. E eu não vou parar, porque eu não tenho tempo para essas coisinhas. Eu não tenho tempo para esses diz que me disse. Eu não tenho tempo para essas fofoquinhas. Eu não tenho tempo para esses achismos. Não. Eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. Eu preciso aproveitar o meu tempo. Não permita que nada se interponha no seu caminho até o seu milagre. Sabe? Não permita, não. Passa por cima das tentações do diabo. Não permita que as tentações se interponham no seu caminho. Sabe, aquelas coisas que o inimigo coloca diante de você. Vai abrindo caminho. Vai desbravando. Continua abrindo caminho em direção a Jesus.
É como eu disse, aquela mulher, ela era considerada imunda, impura. Se nós formos olhar para o que a lei dizia acerca dela, para o que a justiça dizia acerca dela, ela jamais poderia chegar perto de Jesus. Mas uma coisa que eu aprendo com essa mulher é que quando a justiça disser que eu não posso me aproximar dele, a misericórdia vai me autorizar. Quando a lei tentar me deter, a graça vai me abrir a porta. Quando o mundo disser para mim não vai, o Espírito vai me dizer: vem, vem. É assim. Quando a justiça falar para você, você não merece. Você não merece. Você não pode. A misericórdia vai dizer para você assim: pode, eu te autorizo. Vem, vem. Quando a lei falar assim: não, você é pecadora. Você não pode. A graça vai olhar para você e vai dizer assim: eu te abri a porta, vem. Pode vir. Eu te abri o caminho. Pode vir. Porque a graça e a misericórdia, elas andam de mãos dadas. E elas nos abraçam. A misericórdia nos livra de nós termos aquilo que merecíamos. E a graça nos dá o que não merecemos. É a dupla perfeita, gente. A dupla perfeita. Que elas nos abracem nessa noite. E eu louvo tanto ao Senhor porque a palavra vai nos dizer que as suas misericórdias são novas a cada manhã na nossa vida. Elas são novas. Então, ela me abre novos acessos. Ela me abre novos caminhos. Ela me abre, sabe, todas as manhãs. E isso é maravilhoso. A nossa parte é prosseguir. A gente só não pode parar. A gente tem que prosseguir. E a parte de Deus, Ele já fez. Já abriu o caminho. Já abriu a estrada. A nossa parte é prosseguir nela. Nossa parte é essa. Talvez o inimigo até diga pra gente: ah, é impossível você se levantar. Não, é impossível você se libertar desse vício. Não, é impossível você se libertar disso. Mas eu tô aqui hoje para te dizer que o diabo é mentiroso. Porque aquela mulher, ela atravessou a multidão. Ela ignorou os opositores. Aquela mulher deixou de lado os agoureiros de plantão. Porque tem, viu, gente? Tem. Tem agoureiro de plantão. Que eles não querem que a gente receba o milagre da gente, não. Porque eles acham que a gente não merece, que a gente não é digno. E aí eles ficam agorando, sabe? Tem. Mas aquela mulher, ela não olhou para isso. Ela passou por cima dos relatórios médicos. Imagina quantos relatórios médicos essa mulher não tinha? Quantos laudos? Quantos diagnósticos? Imagina, pastor Alexander, se fosse hoje, quantas pastas de exames essa mulher não tinha? Ressonância, tomografia, tudo quanto é trem que você pensar. Ela tinha. Dizendo para ela: não tem jeito. Não tem jeito. Não tem cura. Mas ela passou por cima de tudo isso. Ela passou por cima da pilha de conta que ela tinha para pagar. Porque a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha. Ela esgotou os recursos financeiros dela, gente. Ela esgotou. Será que ela tinha dívida? Mas ela passou por cima. E das leis que queriam deixá-la do lado de fora. Sim.
Ela passou por cima da lei que falava para ela: não pode entrar na sinagoga, não pode cultuar, não pode adorar. Ela passou por cima de tudo isso. Ela abriu caminho entre a multidão de céticos. Ela abriu caminho entre a multidão de pessimistas. Ela abriu caminho no meio dos arautos de más notícias. Ela foi abrindo caminho. Ela desprezou, sabe, tudo isso. E ela prosseguiu com coragem. E quando ela tocou em Jesus, a hemorragia se estancou instantaneamente. A hemorragia dela foi embora. Sabe por quê? Porque essa vida que havia em Jesus, essa vida impregnou em cada área do corpo daquela mulher que estava indo embora. Porque a vida dela estava indo embora naquela hemorragia. A vida dela estava se esvaindo. Mas quando ela toca em Jesus, a vida que havia nele começou a impregnar em cada célula do corpo dela. Cada célula enferma, cada célula doente, cada célula que estava morrendo começou a ser impregnada por vida. Naquele momento, a vida de Jesus devolveu a vida àquela mulher. E a vida de Jesus vai devolver a vida para você hoje aqui. Eu não sei em que área está a sua enfermidade. Eu não sei em que ponto está a sua enfermidade. Mas se você está aqui conosco nessa noite, e se você estender a sua mão, e se você tocar em Jesus nessa noite com fé, a vida que há nele vai impregnar em você. E você vai sair daqui curado na alma, no corpo, no espírito. Você vai sair daqui hoje liberto, livre desse teu mal. Porque a palavra de Jesus para ela foi: tem bom ânimo, filha. A tua fé te curou. Vai em paz. Vai em paz. Tenha bom ânimo. Ela tinha perdido o ânimo, gente. Mas Jesus vai dizer para ela: tenha bom ânimo, filha. Tua fé te curou. Vai em paz. Gente, você receber essa palavra de Jesus, vai em paz. Dorme em paz, filha. Dorme em paz, filho. Hoje, sabe? A tua fé te curou. A tua fé te liberta. A tua fé. Eu fico maravilhada com a palavra, com esse texto dessa mulher. Eu já testemunhei algumas vezes. Houve um período na minha vida que eu sofri de hemorragia. E foi um período muito difícil. Era difícil sair de casa, era difícil ir 1h30, 2 horas de culto, para mim era um sofrimento. Era muito difícil para ir. Às vezes eu tinha que sair do culto. E nessa época, nós pastoreávamos. Nós pastoreávamos já Bom Jardim. Quando eu sofria, eu fiquei 6 meses hemorrágica. Foram 6 meses. Mas foram o suficiente para eu entender o que essa mulher passou por 12 anos.
Foi um período muito difícil na minha vida. É muito difícil você ir no médico, fazer exame e ele dizer assim, eu não sei por que tá com hemorragia, porque nada explica. Olha, é você fazer exame e nada. Você tomar uma medicação e ela não se estancar. Você tomar um remédio e não parar o sangramento. E realmente parece que a sua vida está indo embora. Você perde as forças. É horrível. Eu vivi isso. Mas houve um momento dos últimos exames que eu fiz, da última consulta médica que eu fiz, quando eu me sentei na cadeira da médica e ela falou para mim assim, olha, agora eu te aconselho a partir para outra linha de tratamento. Porque, pelos jeitos, a única explicação que há é que é de ordem emocional. Por isso que não cessa. Aí ela, médica, olhou bem para mim e falou assim, você passou por alguma coisa nesses últimos tempos? O que te aconteceu? Na hora que ela me perguntou isso, eu falei assim, eu dei uma risadinha assim para ela, eu falei assim, é até engraçado você me perguntar o que eu passei. Porque eu tinha passado por muitas coisas. Vinha passando por muitas coisas ao longo de alguns anos. Mas eu não imaginei que o que eu estava vivendo era uma resposta, era uma somatização de algumas coisas. E aí eu falei assim, pronto. Ela falou assim, olha, porque pode ser, sabe, pastora? Ela falou para mim, e eu, tá bom, doutora, eu vou procurar. Aí você imagina, uma pastora que é psicanalista, sentada numa cadeira de um consultório, com uma médica especialista olhando para mim e dizendo assim, eu acredito que o seu problema de hemorragia é emocional. E aí você faz o quê? Você que cuida da mente das pessoas. Você que é uma pastora. Além de profissional, a médica fala isso para você. O que você faz? Sabe o que eu fiz? Meu esposo estava comigo. A gente chegou em casa. E ele falou assim, é de ordem emocional? Então peraí. Vem cá. E nós entramos pro quarto. E ele me ungiu. Orou. Ele me ungiu. E ele falou assim, seja de que ordem for essa enfermidade. Emocional, espiritual. Eu te expulso agora, enfermidade, na autoridade do nome de Jesus. Nós não aceitamos aquilo que nós passamos, que seja uma retaliação no corpo. O Senhor é o médico dos médicos. E ele orou, ele fez uma oração e ele me ungiu. E a minha hemorragia se estancou. Aí você me pergunta, nossa, pastor, mas por que ele não fez antes? Ele não tinha orado antes? Tinha. Mas quando chega o nosso discernimento, a nossa consciência, qual é o nível de batalha que nós estamos enfrentando, aí a gente se apropria da palavra. Aí a gente fala assim, então é nessa frente aqui agora que eu vou ter que atacar. Então dá licença, inimigo, tira a sua mão, dá licença, seta. Onde é que foi a seta? Onde é que foi?
seja removido na autoridade do nome de Jesus. E eu fui curada. Eu fui curada. E eu estou aqui hoje para dizer para você que o Senhor tem cura, seja qual for a sua enfermidade, e de que ordem for. Ele está aqui nessa noite. E se você crê, você vai sair dessa live liberto e curado pelo poder do nome de Jesus. Eu creio assim. Amém, pastor Alexander? Amém, glória a Deus. Eu creio nisso também, pastora Vladicélia. Existem situações em nossa vida em que nós precisamos nos apropriar da palavra. É. Porque não existe nada mais poderoso do que a palavra liberada. Nós precisamos verdadeiramente nos apropriar da palavra. Até para criar, Deus fez uso da palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós precisamos nos apropriar, tanto assim que Jesus Cristo, ele é o verbo. Ele é a ação da palavra. E nós precisamos, eu creio nisso, nós precisamos nos apropriar da palavra. A primeira coisa, e você pontuou isso na sua ministração, a primeira coisa que a mulher fez, ela usou a palavra, mesmo que fosse inicialmente dizendo para ela mesma. Se tão somente ela pregou para ela mesma, ela fez uso da palavra. Se tão somente eu tocar. Só que você faz uso da palavra e o uso da palavra gera ação. Como Gesiel fez, ele profetizou sobre a sua vida e ele orou e ele ungiu. A palavra seguida da atitude. Foi o que a mulher fez. Ela disse primeiro para ela mesma, se tão somente. E na sequência, ela saiu afastando a multidão, como você muito bem colocou. Afastando a multidão. Nessa noite, você quer viver o novo, como eu dizia no início? Então comece primeiro a fazer uso da palavra. Pregue para você mesmo. E depois comece a afastar a multidão para você chegar ao seu objetivo. Para muitos, a multidão é a multidão das dívidas. Para outros, a multidão é a multidão das enfermidades. Para outros, a multidão é a multidão dos mentirosos, dos opositores, daqueles que estão falando mal, indo contra. Cada um tem aquelas multidões que precisa afastar e cada um conhece muito bem. Então, que nessa noite você possa começar a fazer uso da palavra. Agora, a palavra ela é alimentada pela fé. A palavra é alimentada pela fé. Faça uso da palavra. E então comece a afastar as multidões. Não se conforme com a situação que você tem vivido. Se aquela mulher se conformasse com a hemorragia, ela estaria sangrando literalmente, entre aspas, até hoje. Até o fim dos seus dias. Ela permaneceria sangrando, e o pior de tudo, ela permaneceria imunda, como bem colocou a pastora Valdicélia. Eu quero dizer para você que chega o dia do basta. Aleluia. Gesiel entrou com Valdicélia no quarto e disse, basta dessa enfermidade. Basta dessa hemorragia. Hoje, se você crer, você irá tomar posse do dia do basta na sua vida. Aleluia, eu creio, em nome de Jesus. O dia do basta. Basta da hemorragia. Basta da
enfermidade, basta Aleluia. da oposição, basta daquilo que tem te afastado do lugar que Deus tem para você. Eu vou pedir para a pastora orar por todos nós, para que o poder de Deus, escute o que eu vou lhe dizer, o poder de Deus, ele é liberado pela palavra. Você sabia disso? O poder de Deus é liberado pela palavra. Tanto é assim que Jesus ensinou os discípulos a fazerem curas, sinais, prodígios, milagres pelo seu nome. Mas eles tinham que fazer uso da palavra. É a palavra que libera o poder. O poder que vai agir na sua vida. O poder que vai mudar a sua história. O poder que vai transformar o teu cenário, que vai mudar o teu cativeiro, que vai reverter o teu deserto. E se você crê, chegou o momento de viver o dia do basta. Por quê? Aleluia. Porque lá do outro lado, depois que você conseguir afastar as multidões, do outro lado, na pessoa de Jesus, está o milagre te esperando. Do outro lado, quando você conseguir cruzar, afastando as multidões, do outro lado está o milagre te esperando. Tem milagre para a tua vida. Tem milagre para o teu casamento. Tem milagre para a tua saúde. Tem milagre para o teu ministério. Você que já abriu mão, que já está empacotando as coisas. Tem milagre para a tua alma. Tem milagre para os teus filhos. Tem milagre para a tua casa. Tem milagre para as tuas finanças e para o teu trabalho. E você vai ficar conformado com a hemorragia? Você vai ficar conformado com a situação? Aleluia. É dia, no caso noite, de você e eu. Já estou com o fuso horário confuso também, igual a Valdicélia. É noite de você e eu rompermos em fé. Aleluia. Rompermos em fé. Em últimas palavras eu digo, tira a pedra. Tira a pedra. Porque Jesus é que vai fazer Lázaro ressurgir. Tira a pedra. Libera a palavra. Toma posse daquilo que Deus te prometeu. E viva o novo que Ele tem para a sua vida. Pastora Valdicélia, por favor, ore por todos nós. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor nos dá. Aleluia. Deus, eu te louvo por cada vida que aqui está. Senhor, o Senhor conhece cada um pelo nome. Sabe onde cada um se encontra nesse momento. Sabe, meu Deus, qual é a dificuldade. Sabe, Senhor, onde está a enfermidade. Seja ela no corpo, seja ela na alma, seja ela no espírito. Então eu te peço agora, Pai amado, que o Senhor venha liberar sobre cada um de nós aqui a virtude necessária, Senhor, para que a cura aconteça. Senhor, que o teu poder venha emanar sobre cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Pai amado, nós ordenamos a cura. Nós ordenamos libertação, Senhor, sobre cada vida nessa noite. Pai, eu creio no teu agir, creio, Senhor, no operar do Senhor aqui nessa noite. O Senhor não nos reúne em vão. Nós estamos aqui rompendo, Pai, as multidões de vozes, multidões de dúvidas, de conflitos, de incertezas, de diagnósticos, de palavras que foram liberadas acerca de cada vida, palavra contrária. Mas o Senhor é aquele que pode e quer reverter o quadro, Senhor. Eu creio. Pai querido,
querido, nós estamos aqui com as nossas mãos estendidas. Que a nossa mão, ela te alcance agora. Que a nossa mão, Senhor, ela toque agora no Senhor. Aleluia. E que nós possamos sentir, ó Deus, a tua vida impregnando na nossa vida, Pai. Nessa noite, que haja cura, que haja restauração, que haja libertação, que haja renovo, Senhor. Pai amado, eu creio que nós ouviremos testemunhos daquilo que o Senhor fez aqui nesta noite, Senhor. Dos milagres que o Senhor operou aqui nessa noite. Milagres, Senhor. Oh, Espírito de Deus, eu sinto a tua presença aqui. E creio que nessa noite o Senhor está liberando uma porção de cura, Senhor, sobre cada vida aqui, Pai. Pessoas estão sendo alcançadas dentro das suas casas, dentro dos seus quartos agora. Pessoas que estão ouvindo essa palavra e já estão deitados na sua cama, mas estão aí com o celular ouvindo essa palavra. Nós liberamos a cura, Senhor, sobre cada vida agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não perca a sua bênção. Porque vai haver aquela galerinha, a turminha do deixa disso, querendo te fazer desanimar. Querendo te fazer recuar. Querendo te fazer desacreditar. Mas é nessa hora que você tem que ser corajoso. Aleluia. E dizer, a minha bênção ninguém tasca. Amém. A minha bênção é minha. Que essa Glória a Deus. noite seja um marco na sua vida, por meio do qual você vai tomar posse do Em nome de Jesus. que Deus tem. Em nome de Jesus. Eu recebi uma palavra do Senhor no finalzinho do ano passado, dizendo que 2023 seria o ano do cumprimento das promessas. Ou seja, Amém. viver o novo. E já tenho, pela misericórdia e pela graça, essa duplinha inseparável que a pastora falou. Pela misericórdia e pela graça, já tenho vivido o novo de Deus e o cumprimento de promessas. Logo no primeiro mês do ano, janeiro, Deus me permitiu viver o cumprimento de uma promessa que Ele me fez há 30 Glória a Deus. anos. Pastora Valdicelli e os demais, acho que nem eram nascidos ainda, quando eu recebi essa palavra. 30 anos, mas a promessa de Deus se cumpre. E eu quero desafiar você nessa noite a abraçar a promessa que Deus te fez. Glória a Deus. Eu disse para a pastora Valdicélia, e por extensão para o pastor Gesiel Cursino, um tempo atrás, que eles viveriam algo novo. E começou a se cumprir. É verdade. Começou a se cumprir. Aí você vai dizer, foi facinho? Foi nada. Foi nada. Foi dificinho. Só que não Sim. importa que tenha sido dificinho. O importante é que do outro lado da multidão está o milagre. Aleluia, é verdade. Não se deixe intimidar pela multidão. Não se deixe, seja a multidão qual for. Existem vários tipos de multidões. Talvez a pior delas, e a psicanalista está aqui para me ajudar nessa parte, talvez a pior delas esteja aqui, ó. Os Sim, bloqueios que com nós certeza. mesmos criamos.
Com certeza. Você às vezes até alimenta suas próprias multidões aqui dentro. É verdade. Abra mão, lance para bem longe. Faça igual ao Bartimeu. Quando Jesus mandou chamar, ele jogou foi logo a capa para longe. Ele jogou foi logo a capa para longe e disse: mais nada vai me impedir. Mais nada vai me deter. Tome posse. Professora Valdicélia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, pastor, é uma honra. Eu sei que foi meio que de última hora, mas você estava fora do Brasil, o que eu ia fazer, né? Tinha que esperar voltar. Uma honra, pastor, meu Deus, sempre estar com o senhor sabe disso, né? Nós respeitamos muito e honramos muito a unção que o senhor carrega. E é como o senhor disse, né? Quantas vezes palavras proféticas foram liberadas acerca da nossa vida através do senhor. E realmente tem se cumprido. E incluindo, assim, nessa viagem que nós fizemos agora, realmente, assim, foi algo mesmo do céu e algumas experiências que nós vivemos lá, exatamente acerca daquilo que Deus usou o Senhor para liberar sobre a nossa vida, né? Realmente acontecendo. E houve um momento em que a gente até olhou um para o outro e a gente até falou. Lembra da palavra do pastor Alexander? Então é isso. Pois é. E eu vou dizer duas coisas para você, Valdicélia, e depois você fala para o Gesiel se ele não estiver ouvindo. Primeiro, Deus, ele foi muito claro. Agora em junho, que é o mês do meu aniversário, Deus me levou a mudar o formato das lives, convidando pessoas para ministrar. E ele foi muito claro quando ele me disse quem deveria ser a primeira. Foi você. Amém. No primeiro dia do mês, Eu a creio. primeira live com participação. Foram 1.090 para que tivesse a primeira com a participação de alguém. E o Senhor foi muito claro. Convide e chame a minha serva. Amém. Glória a Deus. E segundo, eu preciso me ajustar aqui, me organizar, para ir a Araraquara tomar um café com vocês. É verdade. É verdade. Precisa mesmo. Estou pedindo a direção de Deus, eu já tenho essa ordem, eu só estou pedindo a direção de Deus para que seja feito no tempo dele e do jeito dele. Amém. Eu creio, pastor. Vai ser breve. Em nome de Jesus. Nós cremos assim. Porque tem muitas promessas a serem cumpridas. E o que eu tenho Amém. percebido é que, eu vou usar uma expressão bem simples, na vida de vocês, o Senhor virou uma chave. Ele virou uma chave. Amém. Algo que estava diferente, ele pôs na posição que ele queria. Ele mudou uma chave. E você sabe do que eu estou falando. Eu creio. Ele mudou uma chave. E eu quero muito sentar com vocês para conversar sobre isso e orar. Amém. Amém. E Deus me mostrou isso nitidamente. Eu vi aqui, você gosta de tirar foto, né? Eu vi as suas fotos lá em Siracusa, etc e tal. O Espírito Santo falava ao meu coração, você está vendo? Eu virei a chave. Eu virei a chave. E olha que dessa vez eu ainda tirei pouca foto, viu? Porque teve uns momentos que eu falei assim, ou eu registro, ou eu aproveito. Então eu vou aproveitar. Tem até foto que a gente vê que o Gesiel tava de saco cheio de tirar foto, né? Você tirando foto. Não aguentava mais. As fotos que ele fazia aquela cara, outra. Nossa, ele já tava assim,
Cada hora que eu queria fazer uma história para eu mostrar uma novidade para o povo, ele olhava para mim, eu, tá bom, já parei. Glória a Mas é Deus aquele pela vida negócio, dos né, dois. pastor? Quando a gente vive um cumprimento de uma promessa, quando a gente começa a viver, quando a gente vê coisas diferentes, lugares diferentes, a gente fica querendo compartilhar, né? E aí eu sou muito disso, eu fico querendo compartilhar. Então, tudo que eu ia comer de diferente, que eu nunca tinha comido na minha vida, eu queria mostrar que eu estava comendo. E no meio desse passeio todo, você conseguiu ver o impacto no mundo espiritual naquela terra? Foi o que mais vi, né, pastor? Porque assim, é aquilo que hoje a gente até estava conversando com um casal de amigos aqui, e eu estava dizendo isso. Eu falei assim, olha, foi bem a nossa jornada, ela foi bem corrida. Assim, nós ficamos um mês, mas se nós tivéssemos nos programado para ficar mais, pastor, ainda teria mais coisa para fazer. Ainda teria, né? E então, assim, porque nós fizemos atendimentos ali com quase toda a igreja, individuais, né? Então, houve dias em que eu atendia 6 mulheres por dia, Gesiel atendia homens paralelos, atendíamos casais. Então, assim, às vezes a gente mostrava os momentos de folga que a gente tinha, que geralmente eram os almoços e os jantares, né? As nossas folgas, às vezes assim, e algum intervalinho do final de semana. Mas eu pude ver, sabe? Verdadeiramente assim, Deus fez coisas grandiosas. Nós tivemos testemunhos assim, meu Deus, coisas realmente que os meus olhos contemplaram e eu pensei assim, uau, que Deus é esse? Aleluia. E é só o começo, viu? É só o começo. Amém. Depois que virou a chave, muitas outras situações estão acontecendo no mundo espiritual e logo se concretizarão. Amém. Eu creio, pastor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Respira fundo e se prepara. É só o começo. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Por onde ele nos mandar, iremos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Eu agradeço pelo carinho, mais uma vez, da sua participação. Agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado na vida de vocês. Digo Amém. também que vejo sobre vocês a unção de Deus. Amém. E reconheço e respeito essa unção. Amém, pastor. Obrigada. Dou glória a Deus, porque sempre o Espírito testifica. Amém. E no meu coração há essa certeza de que a graça do Senhor é sobre vocês. Que Deus continue abençoando a sua casa, sua família, seu ministério, sua saúde, fortalecendo, capacitando, animando, restaurando, curando e multiplicando a unção. Que você tenha na sua botija azeite para encher muitos outros vasos. Amém. Que todos Amém. aqueles que se aproximarem de você e do Gesiel, vazios, Amém. sejam cheios da graça, da presença e da unção dos céus. Amém. Que vocês sejam renovados dia após dia e que a graça do Senhor transborde sempre
jorre como uma fonte inesgotável. Que Amém. muitas pessoas, e eu já falei isso e volto a dizer, muitas pessoas sedentas chegarão até vocês e vocês terão para elas água fresca e azeite para renovar as forças e curar a alma. Quantas Glória a Deus. pessoas com a alma ferida já estão sendo separadas e encaminhadas para que vocês possam ser instrumentos nas mãos de Deus para curá-las. Feridas Amém. antigas, feridas profundas que doem na alma. E que o Senhor Deus usará vocês como flechas certeiras, como ferramentas afiadas para curar almas feridas. Almas, inclusive, de líderes, de homens e mulheres da liderança do povo de Deus. Amém. Minha oração continua sendo a mesma, que o Espírito Santo complete a obra que ele já começou, quando virou a chave. Tirou vocês lá de Bom Jardim, trouxe para Araraquara. E isso é só o começo. Aliás, se fosse contar o testemunho dessa mudança de vocês, só aí já dava uma live só para falar disso. Dava mesmo. Ou se dava. Porque foi milagre dos céus. Foi. E grande. milagre é a especialidade do nosso Deus. Milagre é a especialidade dele. Então que vocês Amém. continuem vivendo milagres. Como viveram esses milagres recentemente lá na Itália. Que vocês continuem vivendo esses milagres. Em nome de Jesus. Eu Amém. agradeço e peço a Deus. Apenas quero orar para nós concluirmos esse tempo. Eu peço a Deus apenas que continue blindando, porque tem muitos, e eu quero muito orar com vocês sobre isso. Tem muitos invejosos querendo atrapalhar o que Deus está fazendo. Tem muita gente remando contra e querendo bloquear o que Deus tem feito na vida e através da vida de vocês. Só que isso cai por terra. Em nome, Amém. Em nome de Jesus. Porque maior é o que está em vocês do que todas essas multidões de Eu opositores. creio. Em nome de Jesus. Eu creio. Deixa eu orar Amém. com vocês pra Obrigada, gente pastor. encerrar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este tempo que o Senhor nos preparou para ouvir a tua palavra, para sermos edificados e para recebermos a porção do maná fresco que os céus prepararam para nós. Eu agradeço, Senhor Jesus, e abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Gesiel, a Valdicélia, os seus filhos, sua casa, sua saúde, seu ministério, seus bens, suas finanças. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu azeite, blinda, derrama, Senhor, coloca ali na verga das portas, nos umbrais, o sangue do Cordeiro, para que nenhum mal atinja e alcance a casa deles, a vida deles, desde os mais jovens, desde os filhos até o casal. Em nome de Jesus, completa a obra, Pai. Nós estamos aqui rendidos aos teus pés para fazer a tua vontade. E a nossa oração não é outra senão que se faça, que se cumpra o teu querer em nós. Glorifica, Senhor Jesus, o teu nome. E que toda a cidade de Araraquara trema diante do nome do Senhor dos Exércitos. E que o Senhor possa usar a vida dos teus filhos como referência na cidade, na liderança, no meio dos pastores,
pastores da cidade, em nome de Jesus. Porque o Senhor não está interessado em títulos, o Senhor não está interessado em serem os mais velhos, o Senhor não está interessado em que sejam aqueles que estão à frente do ministério mais numeroso, o Senhor conhece o coração e Ele não vê a aparência. Por isso eu te bendigo nessa noite, porque o Senhor sondou o coração dos seus filhos e deles se agradou e os escolheu e os chamou pelo nome e os separou para o louvor da sua glória. Por isso, Pai, eu te agradeço e os abençoo em nome de Jesus, repreendendo toda e qualquer armadilha que o inimigo já esteja preparando, porque está preparando armadilhas que sejam hoje envergonhadas, quebradas, desfeitas pelo poder que há no nome de Jesus. Que os teus filhos possam erguer a cabeça e prosseguir em direção ao teu propósito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. E amém. Deus. Claro, Amém. já que a Valdicélia tem aqui, tá, nós temos que tirar uma foto, né? Peraí, deixa eu tirar os comentários. Porque senão ela é como se ela não tivesse participado. Não pode, sem foto não é a Valdicélia. Peraí, vamos tirar um print aqui. Glória a Deus. Sem print não serve, não pode. Isso é pecado abominável. É isso aí, não. pastor. É certinho. Obrigado, Deus abençoe. Manda Deus meu abraço para o abençoe. Gesiel, para os meninos. Abraço dado. Fiquem com Deus. E Amém. até uma próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tá bom? Conta com a gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, meus irmãos. Iniciamos um novo momento, um novo formato nas nossas lives, em que teremos a participação de convidados. Terça-feira temos um encontro marcado. Antes que eu me esqueça, aquela participação na rádio web lá do Canadá, em Toronto, foi adiada para segunda-feira. Então, quando tiver mais próximo, eu posto para vocês, coloco o link da rádio, você baixa o aplicativo, você pode até ouvir a rádio durante o dia, tem muita música, muito louvor. E na segunda-feira, dia 5 de junho, às 20h30, horário de Brasília, eu vou participar de um programa e vou compartilhar a palavra de Deus. E na terça-feira, dia 6, teremos a nossa próxima live, às 21h, horário de Brasília, e a nossa convidada é a nossa querida pastora Luciana Cunha. Espero vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, não percam a oportunidade de estarem no meio do povo de Deus, junto à igreja, e eu espero cada um de vocês na próxima live. Até lá, um forte abraço, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Cheiro no coração. Shalom.